Samuel Lino realmente mudou completamente a partida. Que contratação que o Flamengo fez, que contratação. O Galo bateu uma seleção, repito, uma seleção continental. Mas a displicência do Léo Pereira no lance do gol do Atlético Mineiro, ela é inaceitável. Dentro de um Maracanã lotado. Vocês têm ideia do tamanho dessa vitória? O que esse Samuel Lino joga não é brincadeira, disse alguns internautas após o Flamengo amassar o Atlético Mineiro nos últimos minutos. Felipe Melo, ex-jogador e atual comentarista, falou sobre o elenco absurdo do Flamengo e que se o Flamengo quiser virar o jogo contra o Galo, será muito possível. Veja só. O Galo bateu uma seleção, repito, uma seleção continental dentro de um Maracanã lotado. Vocês têm ideia do tamanho dessa vitória? No domingo foi castigado na bola aérea, mas hoje não aconteceu. Hoje quem castigou foi o Atlético, marcando a saída de bola e fazendo gol. Um time absolutamente aplicado taticamente, compactado, com disciplina, mas que não abriu mão de jogar. Isso precisa ser destacado. Tem o dedo do Cuca. E a gente vinha cobrando isso. Uma vantagem, obviamente, muito importante, não tem nada a ganho, todo mundo sabe disso. É só passar o olho aí nesse elenco do Flamengo e aí todo mundo vai entender, né, que é uma vantagem importante, mas que todo cuidado é pouco. Esse resultado, acima de tudo, devolve uma coisa que estava faltando, que é confiança, para um time que vinha sofrendo muito nos últimos jogos. Agora, o Samuel Lino realmente mudou completamente a partida. Eu gostei da personalidade dele. Ele tinha errado 2 bolas e depois ele pegou a terceira e foi pra cima, a quarta foi pra cima. Muito ágil, muita qualidade. Cara, que contratação que o Flamengo fez. Que contratação. Muito, muito boa contratação do Flamengo. Mais uma vez, repito, ótimo jogo, principalmente para nós telespectadores, né, quem estava assistindo o jogo aqui. E jogo desse tamanho, são detalhes, né? Acabou o detalhe, o Atlético Mineiro fazendo o gol. Volto a repetir, depois o Flamengo amassou no final o Atlético Mineiro, mas o jogo em si foi muito bom, muito bom. Volto a dizer, pessoal, o Flamengo, nos 15 minutos finais, o Flamengo amassou o Atlético Mineiro. Muito porque, automaticamente, o Atlético Mineiro, até pelas substituições que foram feitas pelo Cuca, no Atlético Mineiro ele recua as suas linhas. Eu vi aqui uma vez o Júnior Santos 2 ou 3 vezes carregando a bola, conduzindo a bola com 5 jogadores do Flamengo marcando. Aconteceu também uma com, se eu não me engano, com o Gabriel Menino, que aconteceu a mesma coisa, 5 jogadores do Flamengo, porque os caras estavam só defendendo. E só defender contra um time como o Flamengo, né? Tiveram um gol anulado, bem anulado, também pedindo Samuel Lino, mas se tem mais 10 minutos de jogo, seria um Deus nos acuda para o Atlético Mineiro. Isso mostra realmente a riqueza do elenco do Flamengo, né? Faz substituição, os caras melhoram ainda mais, né? Isso faz maior ainda, é grande a vitória do Atlético Mineiro jogando fora de casa, porque esse Flamengo é gigante. A soberba precede o fracasso. O ditado é antigo, mas serve para displicência do Léo Pereira no jogo de hoje do Flamengo. É um baita zagueiro? É. Mas a displicência do Léo Pereira no lance do gol do Atlético Mineiro, ela é inaceitável. Flamengo poupou alguns jogadores titulares, mas tem que entrar no campo jogando muito sério representando o Flamengo. É Copa do Brasil, é duelo contra um grande rival, para dar um passezinho daquele dentro da área. Aquilo ali é ridículo, não me interessa se já tem história ou não no Flamengo, se é um baita zagueiro, foi displicente e mereceu levar o gol pela palhaçada que fez dentro da área. E outra coisa, para deixar bem claro, entraram jogadores no Flamengo que não são titulares, mas é um elenco galáctico, certo? Por que sempre quando entra com um time misto, o Flamengo não joga nada? O Flamengo não entrega. Se é para ter um elenco caro, é porque quando você substitui os jogadores titulares, os reservas têm que entregar a altura. E nunca o time misto do Flamengo, reserva do Flamengo, joga bem. É sempre a draga que foi hoje. Os reservas, em vez de correr, de dar tudo para tentar um espaço no time, sempre é um time apático, sempre é um time errando passe adoidado, não criou nada. O Flamengo mereceu perder no Maracanã.
pela apatia, pelo futebol ruim do time misto e pela displicência do Léo Pereira. Simples assim. Tem que jogar com o time misto? Tem. Tem que focar no Brasileirão e na Libertadores? Tem. Mas tem que sempre honrar muito a camisa do Flamengo. E não displicência, apatia, como aconteceu hoje no Maracanã. Queria te fazer uma pergunta que ela tem a ver com o jogo, mas tem a ver mais com um jogador especificamente. No jogo passado contra o Atlético Mineiro, no final do jogo ali a gente viu a movimentação de você cumprimentando os jogadores, e a gente percebeu que o Hulk fez uma reclamação ali do comportamento do Wallace. Hoje, quando ele entra em campo, em algumas oportunidades a gente vê ali que os jogadores, né, chegam ali e tem uma discussão, e no final acabou tendo realmente um momento ali mais adverso entre ele e o Lianco e o Everson. Então eu queria saber de você, que foi um jogador muito experiente, passou aí por toda essa sua experiência em campo, agora é treinador, um menino jovem desse que foi teu também na base. O que você acha dessa situação? Como que vocês tratam isso internamente? Eu acho que o Wallace é o jogador que é pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem. É ele, é o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros. O que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele tá, que ele entra, ele incendeia o jogo, já nos deu muitas alegrias. E os adversários que se irritem também acontece com os outros. Eu, particularmente, a única coisa que eu não quero é que ele atue de forma violenta ou então xingue, insulte algum jogador do campo, ao contrário. Mas eu quero que ele continue sendo ele, que ele continue sendo esse cara com esse caráter, essa personalidade. Tem muita coisa pra acontecer, vai ter o jogo de volta lá na casa do Galo. O Flamengo vacilou, um erro ridículo do Léo Pereira. Não é a primeira vez, cara, e é verdade que o pessoal tá criticando muito o Léo Pereira. Se você for ver nas redes sociais ali do Flamengo, muitas pessoas estão criticando e colocando essa derrota do Flamengo nas costas do Léo Pereira. Como eu falei, não é a primeira vez que ele faz um erro desse. Eu não sei o que aconteceu com o time do Flamengo. Cara, depois que o Flamengo, faltando 10, 15 minutos ali pra acabar a partida, o Flamengo foi pra cima de uma maneira, cara, surreal, ao ponto de fazer um gol. Foi impedido? Foi. Não tem nem o que discutir, cara. Foi impedido. Pelas imagens ficaram bem claro ali que foi impedido. Foi um gol anulado. Inclusive, se eu não me engano, foi do Samuel Lino, que está sendo muito elogiado pela partida que ele fez. Cara, o Flamengo tem contratações de peso, cara. Contratações ali históricas. E o Flamengo tem tudo para vencer o Galo. Se vai vencer, a gente não sabe. Mas o Flamengo entrou com o time misto. E como o próprio Pilhado falou, cara, quando o Flamengo coloca esse time aí misto, começa a fazer essas misturadas, eu não sei, cara. O cara tem que dar o gás. O cara que tá na reserva e ele entra dentro de campo, ele tem que botar em mente, cara, é minha oportunidade, eu tenho que entrar aqui e fazer o negócio acontecer. Mas é diferente, o cara entra e muitas das vezes não dá o sangue. E o Flamengo fez uma partida que não foi interessante, teve esse erro ridículo, poderia ter saído com a vitória ou o empate, mas não saiu. Quero muito saber a opinião de vocês, o que você achou da estreia desses reforços do Flamengo. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, Deus abençoe a todos e até a próxima.